Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre a projeção do jogo deste sábado. Tô aqui no aeroporto, embarcando para Belo Horizonte, onde vou acompanhar essa partida que vale muito para o Colorado lá em BH. Quero falar também sobre alguns jogadores que estão sendo avaliados pelo técnico Roger Machado para a próxima temporada e o contrato milionário que o Inter assinou e que, quem sabe, pode vir a valer milhões no futuro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, Vocês viram, o cenário é diferente, afinal, tô embarcando para Belo Horizonte, então já peço, o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada de conteúdo aqui no canal. Estamos chegando aos 120 mil inscritos, então te inscreve aí para me dar aquela moral neste vídeo que tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você paga seu IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. Tem uma parcela que cabe no teu bolso e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então não tem motivo para tu rodar sem estar tranquilo com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, tá bom? Vou deixar o link para fazer o download na descrição aqui do vídeo. Convido vocês a conhecer o app da Zapay, tá certo? Turma, preparação finalizada para encarar o Atlético Mineiro, O Inter está treinando no CT do Parque Gigante, logo mais vem aqui para o Aeroporto Salgado Filho para começar o seu deslocamento rumo à capital mineira. O desfalque deve ficar apenas por conta do Fernando, que não tem condição física de atuar, e o Rômulo deve ser o substituto. Tentei apurar, quem foi o zagueiro escolhido no treino de hoje, mas não consegui muita coisa. O que me disseram é que o Rohel é titular na cabeça do Roger. Agora, se isso vai fazer com que ele saia de uma lesão, de um tempo parado e de inatividade, para tirar o Sampaio, que vem de 3 jogos seguidos como titular, sendo um deles um Grenal, onde foi muito bem, aí bom, é um problema que o Roger vai ter que resolver. No mais, gente, acho que não tem nenhum mistério. Claro que jogadores como Bruno Tabata, por exemplo, que são sempre bem cotados, entrou muito bem no Clássico, também está voltando de lesão, pode vir a substituir o Gabriel Carvalho, mas não é a tendência, tá? Estou apostando no Inter para encarar o Atlético Mineiro com o Rocher no gol, Bruno Gomes, Rohel ou o Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei. No meio-campo com Rômulo, Thiago Maia voltando de suspensão, Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e na frente o Rafael Borré, sem grandes mistérios essa escalação colorada. Aliás, falando em mistério, o Atlético Mineiro é o adversário. O Atlético Mineiro que foi muito bem no meio de semana, goleou o River Plate, a torcida está em êxtase, já está na final da Copa do Brasil. E aquela coisa, turma? É o último jogo antes do embarque para a Argentina. Então pode ser que o estádio esteja lotado, para apoiar, os jogadores, uma forma, de agradecimento por tudo que fizeram nessa partida, mas a gente sabe também que não é o foco do Galo, Nenhum jogador titular foi a campo, por exemplo, no treino que definiu o time. Eu ainda não sei a escalação, mas eu tenho uma base aqui, conversando com alguns colegas da imprensa mineira, que a gente pode traçar, um cenário provável. Com o Matheus Mendes no gol, Curiosamente foi o goleiro do jogo de ida aqui em Criciúma, onde o Inter perdeu por 2-1 na última bola, O jogador do Galo faz o gol, mas é um bom goleiro, o Matheus Mendes. Mariano ou Saravia, é a dúvida do lado direito. Igor Rabelo, Bruno Fux e Rubens na lateral esquerda. No meio-campo, Otávio, bom jogador Otávio, Surgiu lá no Atlético Paranaense, mas Otávio seria o primeiro volante. Paulo Vitor, um garoto da base ali também no meio. Igor Gomes, Alisson, Allan Kardec e o chileno Eduardo Vargas. Então, olha só, a força do elenco do Atlético Mineiro, que mesmo, preservando grandes nomes como Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, ainda tem um time muito forte, que hoje, é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, sobre o jogo, gente, é isso, O Inter, então, com um desafio difícil, mas que, bom, com o time com a sua força máxima, embalado depois de vencer o Grenal, são 10 jogos de invencibilidade, então a gente acredita que as coisas podem dar certo. Quero falar também, gente, sobre um novo contrato que o Inter assinou nessa semana e que celebra muito nos bastidores, que é a renovação de contrato do Ricardo Matias. Afinal, centroavante de 18 anos, é o jogador do Inter até 2028. O Inter conseguiu renovar com esse garoto. Essa novela vinha arrastada desde o começo da temporada. O Matias chegou a dizer que não renovaria o contrato para assinar um pré-contrato com outra equipe, no começo do ano que vem. Surgiu a possibilidade do Botafogo, do próprio Bahia, via Grupo City, e também
do PSV da Holanda, né? O time holandês colocou em cima da mesa uma oferta, né, que o Inter considerou baixíssima, não avançou nas conversas e tentou, né, uma conversa com o staff do jogador que foi muito franca, né? O staff do jogador sabe que ele é meio marrento, vamos dizer assim, né, que ele entende que já poderia estar recebendo mais minutos no time de cima. E até por isso o contrato dele prevê um escalonamento, né? Jogou tantos jogos, jogou tantas partidas, fez tantos gols, deu tantas assistências, ele vai evoluindo financeiramente também. E o Inter aposta muito que esse atleta possa vir a dar um resultado melhor a partir do ano que vem. Afinal, até agora, são 5 partidas no profissional e um gol marcado, que foi aquele do empate, um gol de letra, né? Um belo gol lá em Itaquera. Então a multa rescisória para ele são 400 milhões de reais. É um valor importantíssimo, né? Para quem está começando, são só 18 anos, mas foi o que eu disse, já são clubes grandes, né? Grandes empresas que estão procurando o Ricardo Matias e que gostariam de apostar nesse cara. O Inter conseguiu a manutenção dele, apostou e ele vai ficar aqui até 2028. Talvez não fique até tanto tempo assim, né? Mas é uma garantia contratual que o Inter tem, assim como, né, já renovou o contrato do Iago Noal, que é um meia que deve aparecer com muito mais frequência no ano que vem, o Gustavo Prado, o Gabriel Carvalho, o próprio Luiz Otávio também, um garoto que o Inter aposta muito, né? O novo pupilo do Roger e do Fernando. Então vai ser mais costumeiro a gente ver garotos tendo um aproveitamento dentro da categoria de base do Internacional. Para a gente fechar, se eu estou falando que a categoria de base está ganhando espaço dentro do plantel colorado, eu também preciso dizer que alguns jogadores perderam bastante espaço desde a chegada do Roger e, obviamente, pelo rendimento que vem tendo dentro do campo. Não é à toa, né? O próprio D'Alessandro, numa entrevista para a Rádio Bandeirantes, chegou a dizer que o Roger tem aplicado muito bem a meritocracia. O Valência está na reserva, porque o Borré está bem. O Bruno Gomes é titular e o Brian Aguirre nem estreou, porque o Bruno está muito bem. E por aí vai, né? Só que assim, tem alguns jogadores que custam muito caro para o Inter, se a gente for fazer uma análise do plantel colorado. E esses jogadores vão ser reavaliados para o ano que vem. Alário, né, um jogador que surgiu, né, com grande pompa, o Inter ganhou a disputa com o River, mas não joga há muito tempo, né, uma partida como titular. A última foi na vitória contra o Fortaleza, na ausência do Borré e do Valência pela data FIFA. Tem entrado pouco, né, o próprio Matias já tem entrado à frente do Alário em alguns jogos. Os goleiros, né, o Inter tem um drama, né, o Inter vai ficar com o Rocher, vai ficar com o Antony, mas e o Ivan? Vai ficar no Inter, não conseguiu jogar ainda por conta da lesão no primeiro jogo da temporada. O Fabrício renova, o Inter vai ter um custo com o Ivan e Fabrício, tendo Antony e Rocher. Na lateral direita a mesma coisa, né? O Bruno Gomes está muito bem, o Brian Aguirre, né, o Inter investiu lá junto ao Lanús e trouxe o Natan, né, que também jogou 15 minutos contra o Juventude lá no Jacone. Então, são perspectivas que a gente vai tendo, né? Mas mais caro também, além do Alário, dá para citar o Wanderson, um jogador que o Inter pagou muito caro junto ao Krasnodar. Foram 4 milhões de euros que o Inter pagou no ano passado e ele vem perdendo muito espaço, né? O Wesley está muito bem, o Gabriel está muito bem, o Tabata está muito bem, o Wanderson não consegue retomar. Ficou muito tempo fora em virtude, né, de um estresse na panturrilha, teve um problema físico que não conseguia curar nunca e agora retornou. Mas joga pouco, né? Ele teve uma partida com o Roger lá atrás, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele entra no segundo tempo e faz o gol de empate, mas depois fica fora de vários jogos. Então, assim, não tem como prever. Certamente, né, vai receber sondagens para deixar o Inter, recebeu algumas do mercado árabe neste ano, mas acabou permanecendo aqui no Beira-Rio. Vamos ver, mas é o nome que o Inter pode usar, por exemplo, como moeda de troca. Não esquece que estou indo para BH com o apoio da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é colar para te dar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Lembrando, né, que toda sexta-feira tem a KTO Hora. Então já te programa para a semana que vem, né, para que você possa estar online, né, entre meio-dia e 2 da tarde, fazer o teu cadastro, fazer o teu depósito e concorrer a free bets de 5 a 5 mil reais. E claro, você pode palpitar em jogos espalhados pela Europa, Campeonato Brasileiro e muito mais. Tá certo? Então valeu, KTO, tamo junto e te cadastra lá o cupom colar, te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!